Querido, pode se assentar no seu lugar. Nós estamos começando hoje, irmãos, a série Dependa do Espírito Santo. Diga comigo, dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Aleluia. E quando nós vamos falar disso, nós vamos ler um texto, um versículo bíblico, Mateus capítulo 18, verso 20. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar no telão, fique à vontade, em nome de Jesus. Diz assim: pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você pode ler isso comigo? Pode? Vamos lá? Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso para ele? Diga assim: tem alguém aqui no nosso meio hoje. Aleluia. É alguém muito importante, viu, irmãos? Amém. É alguém maravilhoso, aleluia. É alguém tremendo. Aleluia, Deus. Alguém cheio de graça, cheio de glória. Amém, E esse alguém que está aqui, porque eu acredito que há gente aqui nesta noite que está aqui no nome do Senhor. Tem alguém aqui que está aqui reunido no nome do Senhor? Amém. Então, se você está aqui reunido no nome do Senhor, Ele já está aqui neste lugar. Glória a Deus. Ele já está aqui no nosso meio, aleluia. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Pastor, e quem é o Espírito Santo? Porque tem muita gente que não sabe quem é o Espírito Santo, querido. Olha, tem até crente que acha que o Espírito Santo, a primeira manifestação do Espírito Santo foi lá em Atos capítulo 2, não é verdade? Mas eu quero trazer, antes de entrar na mensagem, algumas coisas sobre o Espírito Santo de Deus. Primeiro, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Aleluia. E eu acho lindo a obra. Vem cá, fazendo favor, vem cá. Eu acho lindo a obra do Espírito Santo. Eu vou fazer um teatro aqui rapidinho, só para você entender. Diga assim comigo: Pai, Filho, Espírito Santo. Os três já estavam lá na criação do mundo. E lá na criação do mundo, a Bíblia diz: porque Deus amou o Parque das Indústrias de tal maneira. Glória a Deus. O que é de tal maneira? Ele te ama demais, querido. Amém. Deus te ama de um jeito que você nem imagina. Deus preparou. Olha o que Deus fez. Deixa eu ver se eu tenho uma folha solta aqui no meu caderno. Eu não vou ter, tem aqui. Ó, Deus fez o plano da salvação. Aleluia. E aí Deus diz assim: o plano está pronto, mas alguém precisa realizar este plano. Aí a Bíblia diz que o Filho, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus já sabia qual era a parte dele na nossa salvação. Jesus veio na terra, morreu em nosso lugar, sofreu no nosso lugar, pagou os nossos pecados, levou as nossas maldições, nos curou, nos perdoou, nos regenerou. E aí Jesus morre, e quando ele ressuscita, o que ele diz? Ele diz assim: eu vou voltar para o Pai. Eu vou embora para o Pai. Eu disse: não, Pai, Senhor, fica conosco. Não é assim? Fica conosco, Senhor. Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então o Pai preparou a salvação. Jesus disse na cruz o quê? Está consumado. Diga comigo: está consumado. E aí ele entrega para o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo o quê? Distribui a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
pessoa da Trindade e Ele é a presença de Deus aqui na terra. Depois da morte de Jesus, depois que Jesus foi ao céu, ninguém mais o viu. Ninguém nunca viu Deus. Os discípulos disseram: mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Glória a Deus. Agora Jesus foi 2000 anos, ninguém nunca mais viu Ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Glória a Deus. Eu não vejo a energia elétrica, mas eu sei que ela passa por aqui e ela faz tudo isso. Eu não vejo Jesus, mas eu sei que o Espírito Santo está aqui. Amém. E Ele tira a gente das drogas, Glória a Ele Deus. tira a gente da criminalidade, Ele tira a gente da prostituição, Ele muda a história, Ele transforma a vida, porque o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, aleluia. Não é uma força, irmãos. Espírito Santo, como muita gente pensa, não é uma luz. O Espírito Santo não é, meu querido, um arrepio. Espírito Santo não é uma lágrima que corre nos meus olhos. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Por isso que quando nós nascemos lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, a Bíblia diz que o homem, ele era o quê? Ele era só barro, mas Deus o quê? Sopra nele o Espírito, aleluia. Então dentro de nós, da nossa vida, há um Espírito de Deus, há uma parte de Deus, há um pedaço de Deus dentro de nós, e esse pedaço hoje, ele está aqui no nosso meio, porque é o Espírito Santo do Senhor, aleluia. Porque senão a gente seria só barro, irmãos, nós seríamos nada. Mas quando Ele sopra o Espírito em nós, nós recebemos a vida de Deus. Espírito Santo, Ele é sensível. Ele é o quê? Sensível. Hoje vocês vão pregar comigo, tá bom? O Espírito Santo, Ele é sensível. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo não é emotivo, Ele é sensível. Porque às vezes alguém pensa que ser sensível é ser alguém mole, alguém que qualquer coisinha, né, dodói, machuca. Não é isso. O Espírito Santo, ele é sensível no sentido de nos amar. O Espírito Santo, ele é sensível no sentido de compreender as nossas necessidades. O Espírito Santo, ele é sensível quando ele sabe que eu nunca vou conseguir ser como Deus quer que eu seja, mas todos os dias o Espírito Santo está diante do Pai, aleluia. E a Bíblia diz que ele intercede, ele geme com gemidos. O Espírito Santo, ele está todos os dias diante de Deus Pai, diante de Deus Filho, dizendo: oh Deus, oh, muda a vida do Ari. Ele errou de novo, ele falhou de novo, mas Jesus morreu na cruz por ele. Oh Senhor, olha, a Rose está passando por uma prova, por uma luta, mas eu vou lá carregar ela no colo e vou consolar, porque Ele é consolador, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo. Ele vem à igreja todo dia para achar um coração que está duro, e Ele dá aquele toque, Ele quebra o nosso coração, porque Ele, o pastor não convence, o irmão não convence, mas o Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aleluia. Esse é o Espírito Santo, irmãos, que é sensível para dizer: eu sei que você é fraco, mas Ele diz todos os dias para nós: mas eu nunca vou desistir de você. Todos os momentos que a gente erra, o Espírito Santo vai lá e nos pega e diz: vem cá,
nos toma pela mão, nos leva ao pé de Jesus para dizer: me perdoe, eu errei de novo, eu falhei de novo. E Ele sabe que amanhã a gente vai falhar de novo, e Ele sabe que o ano que vem nós vamos falhar de novo, mas todos os dias Ele ora, Ele intercede, Ele geme por uma mudança na nossa vida, Ele geme para o culto ser um culto avivado, Ele geme para sair glória a Deus da tua boca, Ele geme para você orar de madrugada, Ele geme intercedendo para você ser vitorioso, para você ser mais do que vencedor. Esse é o Espírito Santo, Glória a Deus. que está aqui nesta noite. Amém, Jesus. Esse Espírito Santo, ele não começa em Atos dos Apóstolos, lá no 2, lá no livro de Atos 2, que todo mundo prega, todo mundo gosta, e o Espírito Santo vem sobre eles como um vento impetuoso, e caiu línguas como de fogo, e começaram a falar em línguas, e o Pedro mudou de vida, e o João mudou, e aquele cenáculo foi cheio da glória. Não foi ali que começou. O Espírito Santo já existia na vida de José. Por isso que José disse não ao pecado e disse sim ao Senhor. Glória a Deus. Ele já existia na vida de Sansão, porque a força não era dele, mas as 7 tranças representavam os 7 Espíritos de Deus. Por isso ele era forte, por isso ele era vencedor. O Espírito Santo, ele já existia na vida dos profetas, como Isaías, que pregou 66 capítulos, ungido pelo Espírito Santo, falando o que ia acontecer com Jesus. Esse Espírito, que a Bíblia diz, pegou Jesus pela mão e levou ele ao deserto para ser tentado, porque não foi o diabo que levou ele, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito que levou Jesus ao deserto, para ser provado, 40 dias de jejum, orando, buscando. A carne estava fraca, mas Jesus estava recebendo um renovo, uma unção, um poder. E quando Jesus desce daquele monte, e ele vai para dentro da igreja, e todos salvos, eles liam a Bíblia. Cada dia um homem lia a Bíblia, qualquer um podia ler a Bíblia. Jesus está lá e ele se levanta, e ele abre a palavra de Deus no livro de Isaías, e ele disse, olhando para cada um: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Glória a Deus. Meu Deus, se o Espírito Santo precisou de ungir Jesus, que tirar esse pobre carnal, que tirar essa coisinha aqui que não é nada. Se o Espírito Santo precisou ungir Jesus, meu querido, ele precisa te ungir. Amém. Precisa te encher. Por isso que Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, não é um pedido, é uma ordem para a igreja: enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a presença de Deus aqui na terra. Aleluia. Não dá para ser um crente sem o Espírito Santo. Não dá para ser um irmão em Cristo sem o Espírito Santo. A nossa roupa não muda se o Espírito Santo não tiver. A nossa fala, ela não muda se o Espírito Santo não tiver. A nossa casa não muda se o Espírito Santo não tiver. Não tem louvor que cura, que liberta se o Espírito Santo não tiver. Não tem palavra que muda ninguém se o Espírito Santo não tiver. Deixa eu te dizer uma coisa: somos 100% dependentes do Espírito Santo. Tem alguém aqui comigo para dizer: sou dependente do Espírito Santo? Então vamos lá, 1, 2, 3. Sou dependente do Espírito Santo. Glória a Deus. A gente não ora porque vai mudar Deus. A gente ora porque a gente precisa. Sabe, tem hora que eu não quero orar, viu? Tem dia que eu não quero jejuar, tem dia que eu não quero ler Bíblia. Mas se eu não fizer isso,
que será da minha vida, querido? Se Jesus orou, se Jesus jejuou, se Jesus clamou, se Jesus foi pregar e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus disse isso, e ele termina a leitura, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. Eu quero ministrar aqui nesta noite que o Espírito Santo vai se apossar de você e te transformará numa nova criatura. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Aleluia! Jesus disse: hoje se cumpriu esta profecia. O Espírito Santo, ele está no meio da igreja todos os dias. Sabe por quê? Porque pelo menos 2 ou 3 vêm para a igreja para buscá-lo. Amém, Deus. E ele não precisa de muito. Ele diz: se tiver 2 ou se tiver 3 reunidos no meu nome. E eu não estou aqui reunido no nome do pastor Mário, eu não estou aqui reunido no nome do pastor Ricardo Leandro, eu não estou aqui reunido no nome da igreja Assembleia Presbiteriana Quadrangular, eu não estou aqui reunido no nome da minha família. Quando eu venho para cá, eu venho para me reunir e falar daquele que eu amo, daquele que a minha alma anseia, daquele que meu espírito deseja. Então, quando eu junto com mais 1, com mais 2 ou com mais 3, ele está no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Espírito Santo é a presença de Deus na igreja todos os dias. Amém, Deus. É a presença de Deus dentro do seu carro. Irmãos, tem hora que eu fico meio louco, tá? Louco por Jesus. E eu estou dirigindo e eu começo a louvar, dirigindo sozinho. Venho lá no meio daquelas estradas lá, cheio de curva. E eu começo a adorar dentro do carro, louvar a Deus dentro do carro. E daí a pouco eu estou orando em línguas, dirigindo. De vez em quando eu esqueço, fecho o olho. Não vou fechar o olho, meu Deus. Mas não tem jeito de não sentir essa presença gloriosa. Sabe, às vezes eu estou lá roçando, capinando, e acontece uma coisinha que eu olho e falo: meu Deus, foi um milagre do Senhor. E eu já sinto que o Espírito Santo está ali. Amém. E é isso que eu quero dizer para você: a presença de Deus no nosso meio. E se Deus, a presença dele está no nosso meio, querido, nós precisamos voltar à reverência. Meu Deus, pode falar? Amém. Estou liberado para falar? Glória a Deus. Fala assim: o teu irmão vai com ele. Vai doer. Sabe por quê? Se o Espírito Santo está aqui, eu creio que ele está. Eu tenho certeza que ele está. Eu não estou vendo ele, mas eu estou sentindo ele. Se ele está aqui, a igreja precisa voltar a ter reverência. Porque a gente não chega de qualquer jeito na presença de autoridade. Sabe, ninguém trata juiz como cara, como bicho. Tinha uma coisa que eu gostava muito no pastor Paulino. Era raras as vezes que ele não falava Senhor Jesus. Ele tratava Jesus de Senhor. Porque mesmo na intimidade, não nos dá permissão para usar da liberdade para dar lugar à carne. Sabe, nós precisamos entrar dentro da igreja e tirar as nossas sandálias. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E às vezes nós começamos a achar: não, casa de Deus é meu coração, casa de Deus é minha vida, tá? Mas esse foi um lugar escolhido para adorar ao Senhor. Esse lugar foi escolhido para servir ao Senhor. Esse lugar foi escolhido para nos unirmos em oração. Por isso Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. E às vezes fazemos ela de um covil de ladrões, de salteadores, de piadas, de brincadeiras.
deixamos de prestar atenção na palavra para ir beber água, perdemos a essência da palavra. Às vezes perdemos esse respeito para com Deus de ficar ali com o celular ligado, olhando, deixa eu ver se vai terminar o culto, deixa eu ver se o pastor vai atrasar. Não tenha pressa das coisas de Deus, irmãos. Quando nós estávamos no mundo e todo mundo aqui passou pelo mundo, a gente não tinha pressa da festa acabar, do funk terminar, não tinha pressa da cerveja acabar, da bebida alcoólica acabar, a gente não tinha pressa que acabasse o futebol, a gente não tinha pressa que as coisas do mundo acabem, mas agora a gente tem pressa que o culto acabe logo. Nós estamos entrando na igreja, é um Espírito Santo aqui, e nós precisamos, voltar a dobrar os nossos joelhos, dobrar os joelhos diante do Senhor, antes do culto começar, e dizer: Espírito Santo, fala comigo hoje. A gente cobra tanto que no louvor ele faça um bom louvor, mas não pagamos o preço de dobrar o joelho e dizer: eu estou orando agora, intercedendo por louvor. Senhor, daqui 10 minutos vai começar o louvor, enche esses meninos do Espírito Santo, transborda eles da sua unção. Mas cobramos que o som está alto, cobramos que não está legal, cobramos que falta voz, cobramos que falta não sei o quê. Mas o que você está fazendo? Já chega na igreja preparado para murmurar, para olhar, olha a roupa da irmã, olha o grito do irmão ali, só para olhar o que está acontecendo, e o Espírito Santo está aqui no meio da igreja, e a gente ali criticando, procurando defeito. O Espírito Santo, ele quer ver os nossos joelhos dobrados dentro da igreja, dizendo: Espírito Santo, não deixa eu ver quem está fazendo bagunça. Espírito Santo, não deixa eu ver o que está errado. Eu quero os meus olhos em Ti, Espírito Santo. Glória a Deus. Eu não quero a presença do pastor, do irmão, eu não quero a presença do A, do B, eu quero a Tua presença. Amém. Não importa se o hino vai me agradar, Senhor, o importante é que o hino vai te agradar, porque isso que é importante. O importante é que o culto seja para Ele, não para agradar o pastor, não para agradar o irmão, não para agradar a irmã, porque se a gente for agradar todo mundo aqui, sempre vai sair alguém chateado. Mas se o Espírito Santo for agradado, todo mundo vai sair feliz desse culto, abençoado, transformado. Glória a Deus, aleluia. Mas tem que dobrar o joelho no chão, voltar a ter calo no joelho. Quando eu me converti era meia hora a oração da quarta-feira, era meia hora todo mundo de joelho. Hoje a gente ora 2 minutos e o pessoal já está riando. Já tem gente abrindo boca, olhando para o teto, querendo beber água, querendo ir no banheiro. Sabe por quê? Porque está faltando o Espírito Santo. E não adianta culpar o pastor, não adianta culpar o irmão, a irmã, culpar a placa da igreja. Olha para dentro de você, porque Paulo diz isso: examine o homem a si mesmo. Examina a tua vida, o que você está fazendo para trazer o Espírito Santo para a tua vida. Você que um dia chegou por esta porta, que foi liberto, que foi curado, que batizou nas águas, que orava em línguas e hoje não ora mais em línguas, hoje não busca mais o Senhor, hoje não sente mais nada, hoje não está nem aí para o culto, se tornou um religioso. Meu Deus, pode continuar falando? Amém. Posso? Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos chegar ali na porta da igreja, sabe? Exceto quando os irmãos estão trabalhando. Mas às vezes nós estamos tão preocupados em tirar foto do pregador, tão preocupados em filmar o culto, que a gente nem vai assistir depois. Tão preocupado nos acontecimentos da igreja, que aquele que é importante que está no meio da igreja está sendo deixado de lado. Fala, Deus. Precisamos aprender a desligar o celular.
Sabe, ter coragem de olhar para o irmão e falar: irmão, por favor, se não for algo de Deus, não converse comigo, porque eu quero Deus. Fulano, vamos lá no banheiro. Eu vou, só se o Espírito Santo for. Porque eu não vi que o Espírito Santo está no banheiro, eu vi que ele está no meio da igreja. Glória a Deus. Vamos lá pentear o cabelo, vamos lá que eu tenho uma fofoca para te contar, eu tenho um negócio para te falar. Diga para ele: fala primeiro com o Espírito Santo. Fala primeiro com o Senhor. Irmãos, eu estou falando isso aqui ao vivo, tá? Pergunta os irmãos aí, nós estávamos lá na Feira da Paz, tinha Feira da Paz. Pessoal, é um show do Evangelho, entrando com a arca do Senhor. E os jovens começaram a rir, debochar. Vocês são crentes? Somos. Não sei de onde que é, de que igreja é, estava nem eu senti a presença de Deus. Toque do chofar, porque toque do chofar para mim, irmãos, mexe comigo, tá? Não importa onde. Porque na hora que eles entram, que o show mundano é feito, e toca alguma coisa ou entra a imagem de Aparecida, porque geralmente me rodeia a imagem de Aparecida, todo mundo honra e todo mundo respeita. Está entrando a arca que simbolizava a presença de Deus. E o pessoal rindo, brincando, eu falei: se porte como tal. Eles riem de mim até hoje, tá? O jeito que eu falei. Porque a gente precisa aprender a reverenciar. O Espírito Santo não está no meio de bagunça, no meio de confusão, no meio de desordem. Entramos para a igreja, irmãos, nenhum de nós somos obrigados, mas se entramos, eu tenho que olhar e dizer: é casa de Deus, eu tenho que honrar. Glória a Deus, aleluia. Já começou o culto, tanta gente batendo papo lá atrás. Por favor, não me faça chamar a tua atenção. É terrível eu estar pregando e gente batendo papo, sabe? Porque não vai ouvir a mensagem, aí depois pega só um pedaço da mensagem, sai lá fora comentando que o pastor falou coisa. É tipo corte. Entrou na igreja, deu melhor no louvor, pula, porque a Bíblia diz: uns tem salmos, tem cânticos. Pula, louva, glorifica, adora, santifica para o Senhor, bata a melhor palma, sabe? Saiba o que você está fazendo, porque o culto é racional. Vocês vão ouvir eu falar sobre culto racional, porque tem uns cultos por aí irracional, tá? Você vai ouvir eu falar sobre culto racional, porque o espírito é sujeito ao profeta, mas não é o espírito de Deus, é o espírito do profeta. Mas segura que vem aí. Mas entramos na igreja diante do Rei dos Reis, Glória a Deus, Senhor dos Senhores. aleluia, Deus. Lá, irmãos, lá no Oriente, quando dá um determinado horário, o carro para, a fábrica para, na baixeira e balabará. Aleluia. Glória a Deus. Tudo para. O cara desce do carro e ele dobra o joelho para adorar Maomé. E a igreja tem oração. Tem gente que não está nem aí, está celebrando a ceia, está mascando chiclete, rasgando o banco. Tá, mãe, pai, ensina teu filho a respeitar a casa de Deus. Pastor, mas é uma criancinha. Vai lá ver se o Testemunho de Jeová faz isso. Porque eu fui menino e eu entrava dentro da igreja católica porque eu ia. E quando eu entrava na igreja católica, minha mãe não ia, mas ela dizia: na hora que entrar lá, nenhum dia, assiste, lê a homilia, escuta, confessa, faz o que tiver que fazer. Na hora que você sair, faça o que vocês quiserem, mas lá dentro respeita, porque é casa de Deus. Existem ensinamentos que vêm de berço, tá? Posso continuar? Amém. Se quiser que eu pare, eu paro. Reverência. A gente não fala com autoridade de qualquer jeito.
Eu tinha ódio, irmãos, pode ter ódio no coração? Não, né? Mas eu tinha daquela música da Xuxa, o cara lá de cima. Ainda bem que tem demônio que está no ar, né? Ela está falando é de demônio, não é de Deus. Porque há principados que estão no ar. Porque o meu Deus não é cara, não é bicho. Ou ele é Pai Celestial, ou como Maria, meu Deus e meu Senhor. Aleluia! Aprenda a respeitar Deus, Jesus. Aleluia. Vou amenizar um pouco. Porque isso tudo é tirar a sandália dos pés, tá? E eu quero falar sobre tirar a sandália dos pés. Pastor, o senhor ainda não falou, misericórdia. Já está doendo, o senhor ainda vai falar mais? Não, mas agora eu vou suavizar. É o Santo Luís, tá? A gente começa profetizando a bênção, dá um coro, e depois a gente profetiza mais bênção, que é para todo mundo sair daqui transformado, feliz com o Espírito Santo. Porque eu você não precisa agradar, tá? Você tem que agradar o Espírito de Deus. Amém, Jesus. Deus chama um homem. Aliás, chama um homem não. Tem um homem. Ele viveu 120 anos. Quantos anos? 120. 40 anos ele viveu no Egito. Onde? No Egito. A melhor comida. Imagina você viver 40 anos, você nascer no Brasil e viver 40 anos na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, tá bom? Amém. Melhor comida, melhor bebida, dólar, né? Viver com a filha do presidente dos Estados Unidos, a nação mais importante, era exatamente isso que aconteceu. Melhor escola, onde que eu vou estudar? Harvard. Ó, falei bonito, hein? Ô, brother. A melhor universidade, os melhores doutores, os melhores cavalos para passear. Acha que é sítiozinho? Não, é a melhor chácara. Andar em limusine blindada, guarda-costa, é verdade? As melhores roupas, os melhores perfumes. Foi assim a vida de Moisés, 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Quando inteirou 40 anos, Moisés ele teve um problema na sua vida. Qual foi o problema de Moisés, pastor? Ele estava descontente. Sabe por quê? Porque nenhuma riqueza do mundo, nenhuma faculdade, nenhum dinheiro, nenhum carro, nenhuma mansão, nenhuma fazenda, nada substitui aquilo que é presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Então, 3 anos ele passou com a sua mãe. 3 anos ele conheceu a Deus. Do 0 aos 3 anos de idade, a mãe amamentou e ensinou ele os princípios da palavra. E o que é ensinado, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. Um dia eu falei para a Débora, Débora, eu tinha certeza que um dia você voltaria para o Senhor, porque o que eu te ensinei foi profundo. E quem um dia entrou no Santo dos Santos, não consegue viver longe dele. Glória a Deus. Moisés, ele está descontente, Fernando, chateado. Eu tenho tudo, mas os meus irmãos estão na pior. Eu vivo do melhor, eu como do melhor, mas a minha família não. Eu tenho os melhores cavalos, mas eles não são escravos. E quando ele vê 2 irmãos, dois descendentes, 2 pessoas da sua nação brigando, ele entra no meio. Aliás, ele vê um sendo judiado, ele mata um egípcio. E quando ele mata, ele acha que está tudo coberto, tudo tranquilo, matei. Mas ninguém viu, ninguém sabe. A Bíblia diz que ele olhou para os lados, não viu ninguém, matou, enterrou na areia, e tudo bem. Aí um dia ele resolve entrar numa causa que não era dele. 2 hebreus brigando, ele entra e alguém olha para ele e diz: por acaso você é juiz do nosso meio? O que eles perguntaram? Era juiz. Deixa eu te dizer uma coisa: o ímpio
virou para Moisés e disse: por acaso você é juiz entre nós? Então deixa eu te dizer uma coisa: o mundo pode te perseguir, o mundo pode falar mal de você, o mundo pode te escravizar, o mundo pode fazer o que for de você, mas o mundo sabe que uma hora você vai ser usado por Deus. Amém, Deus. Porque aquele cara sem saber disse: você será juiz sobre nós. E o que Moisés vira lá na frente? Juiz sobre Israel. Aleluia, Deus. Moisés, com medo, foge para o deserto. Para onde? Deserto. E no deserto ele vive 40 anos. Ele perdeu tudo que ele tinha. Então deixa eu te dar uma orientação: não espere perder tudo para você poder buscar a presença de Deus. Não espere tua família ser desestruturada. Não espere coisas ruins acontecerem na tua vida para você procurar Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Aproveita o seu tempo, aproveita tudo que você tem e se derrama na presença do Senhor. Glória a Deus. Moisés perdeu casa, perdeu fama, e o faraó disse: eu vou matá-lo. Se ele matou um egípcio, eu vou matar ele. E começou uma perseguição. Ele foge para o deserto para viver onde? No meio de escorpião, no meio de cobras no deserto, no meio de homens que eram ladrões e salteadores que viviam no deserto. Sol castigante de 40, 50 graus de dia, e de noite um frio que vai abaixo de zero muitas vezes. Assim é o deserto. E Moisés começa a viver lá, e de príncipe ele se torna o quê? Um simples pastor de cabritos, de cabras. E ele está ali no deserto, vivendo aquela vida, frustrado quem sabe, triste quem sabe, amargurado na sua alma, amargurado na sua vida. Um homem que viveu 40 anos no palácio, agora está vivendo debaixo de uma tenda. Um homem que teve banhos aromáticos, agora usando água para lavar um pouco do seu corpo. Um homem que tinha os melhores cavalos, agora está com cabras. Mas deixa eu encurtar a história. Até o dia que Moisés está passeando com as cabras, e de repente Moisés passeando com as cabras, ele enxerga uma sarça. É uma árvore de médio porte, pequena, e essa árvore está pegando fogo. Só que tem um detalhe, preste atenção no que eu vou te dizer. Toda sarça no deserto, ela costuma pegar fogo, porque é 40, 50 graus. Então era normal eles passarem e verem algum incêndio. Assim como nós, quando chega uma época, já se provou que qualquer coisinha que está lá no meio pode gerar um incêndio. Uma garrafa d'água que foi jogada, aproveita, estou te dando já uma aula, não joga garrafa pela janela, pessoal. Está viajando de carro, leva uma sacolinha, guarda as coisas lá, não joga lixo. E daqui a alguns meses vão começar os incêndios, por causa de uma garrafa, por causa de um vidrinho, por causa de um toquinho de cigarro, várias coisas. Então era normal as árvores pegarem fogo. Só que quando Moisés ele olha, ele diz assim: peraí, uma sarça pegar fogo é normal, porque uma sarça pode pegar fogo aqui, pode passar para outra, e mais outra, pode. Mas uma que pegou fogo, ela desmancha, ela vira cinza. Como que pode esta árvore, agora que virou, que está pegando fogo, o fogo não consumir esta árvore? E Moisés diz: eu vou lá para ver. Diga comigo: eu vou lá para ver. Eu vou lá para ver. Diga de novo: eu vou lá para ver. Eu vou lá para ver. Moisés se dirige para a arca, para a árvore que está pegando fogo, para a sarça. E quando ele se dirige para lá, ele ouve uma voz. O que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com isso, pastor? Está aqui no nosso meio.
uma sarça. Amém. Obrigado, irmão. O Senhor é contigo. Amém, Jesus. Eu vou dizer de novo. Vou traduzir para entender melhor a mensagem. Há um Espírito Santo aqui no nosso meio. Glória a Deus. Ardendo, porque ele geme. Então há um Espírito Santo aqui no nosso meio, ardendo para transformar a vida, ardendo para transformar situações, ardendo para te fazer uma nova história, viver algo sobrenatural. Mas qual é o problema? Quando nós nos acostumamos. Pegou? Aleluia. Porque Moisés olhou e disse: toda árvore pega fogo. O problema é que quando nós estamos na igreja e a gente se acostuma com louvor, louvor já não fala mais conosco, já não sentimos mais a presença, é algo mecânico, já nos acostumamos com mais uma mensagem, mais uma palavra, já acostumei no culto dia domingo, então eu não falto, não é porque eu tenho anseio de Deus, é porque dia de eu ir no culto, tá? Acostumar com as coisas de Deus é ver a sarça pegando fogo e passar por ela. O problema não é que o Espírito Santo não vem na igreja. O problema é que o Espírito Santo vem na igreja, mas muita gente passa por ele e diz: é mais um queimando. Pegou? Vou dizer de novo: há uma sarça dentro da igreja, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Glória a E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para mentir. Se ele diz: tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, então quarta ele está aqui, sexta ele está aqui, eu estou aqui, domingo ele está aqui de manhã, domingo à noite ele está, e tem gente que olha e diz: peraí, tem uma sarça pegando fogo aqui, eu quero saber o que é isso. E entra e recebe unção, e recebe poder, e a vida é transformada, e algo acontece. E tem gente que passa pela sarça, vai embora. Irmão, o culto hoje foi maravilhoso, não foi? O pessoal diz: mais um pouco, glória a Deus, que bom, né? Até o glória a Deus já perdeu a unção. Até o aleluia já não vale mais nada. Porque encontrou o pastor, encontrou o irmão, viu um louvor, assistiu um louvor, assistiu uma mensagem, mas a sarça que estava no meio, ele achou que era comum. Porque o pastor pode ser comum, o irmão pode ser comum, mas a presença dele nunca será comum. Glória a Deus. Moisés, ele vai para a sarça, e aí Deus diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Glória a Deus. Porque a terra que você está pisando é santa. Aleluia. Moisés tira a sandália e ele reconhece a voz de Deus. Precisamos entrar na igreja e reconhecer o que é sobrenatural. Aleluia, Deus. Porque tem muita coisa natural acontecendo na nossa vida, mas nós precisamos do sobrenatural. Amém, E Deus. natural o pastor faz, mas sobrenatural só o Espírito de Deus pode. Então Moisés está ali e Deus disse: Moisés, quem é você? Eu era príncipe lá no Egito. Quem é você? Senhor, eu era líder lá no Egito. Moisés, quem é você? Senhor, eu era isso, eu era isso, eu era isso. Porque tem muito crente vivendo assim, tá? Eu falava em língua, eu cantava no coral, eu entrava na igreja, era cheio do Espírito, eu ia nas casas, Deus fazia milagre. Você era. E Deus não trabalha com o que era, Deus trabalha com o que é. Amém, Deus. Deus diz: Moisés, quem é você? Sou gado. Pois eu vou te usar. Mas eu sou gado. Mas eu vou te usar. Aleluia. Sabe o que Deus faz?
pega aquele gado e faz aquele gado realizar 10 pragas do Egito. Faz o gado conversar frente a frente com o faraó e dizer: quem me enviou não foi o pastor Ari, quem me enviou foi o grande eu sou. Glória a Deus. Faz esse gado abrir o mar vermelho. Faz esse gado fazer chover carne do céu. Faz esse gado fazer sair água da rocha no deserto. Faz esse gado orar e ouvir-se trovões e relâmpagos e vozes de Deus. Faz esse gado receber 10 mandamentos que dura até hoje. Faz esse gado orar e o sapato no pé da criança ia crescendo de acordo com a idade, a roupa ia crescendo de acordo com a idade. Esse gado se torna o maior libertador de Israel. Sabe por quê? Porque um dia ele passou e disse: essa sarça não é comum, eu quero ver o que é. Porque o dia que você entra na igreja e diz: esse culto não é normal, o dia que você entra na igreja e diz: esse louvor não é de gente humana, essa adoração não é de gente humana, essa mensagem não é de pastor, o que está acontecendo aqui é dos céus, é de Deus, é do Senhor. Você está passando, sabe o quê? A sarça. Aleluia. Você precisa vir para a igreja sedento. Você já foi para algum lugar com muita sede? Eu andei um dia 3,5 km na roça, morrendo de sede. O dia que eu olhei lá uma fazenda, tinha um riacho passando. Ah, meu Deus! Como já cantávamos mais. Como suspira minha alma como suspira a costa pelas águas. Suspira minha alma por ti, Deus. Aleluia, Deus. Oh, igreja, deseje Deus. Estou terminando, diga para você, meu pastor está terminando. Não adianta só ver a sarça, tá? Não adianta só ver o milagre na vida do irmão. Não adianta só ver o altar pegando fogo. Não adianta só o irmão do teu lado orando. Não adianta ficar esperando alguém jogar paletó na tua cabeça, lenço ungido na tua cabeça, água ungida na tua cabeça. Você precisa chegar onde está a sarça. Glória a Deus. Você precisa chegar onde está o Espírito de Deus. Amém. Ah, nós cantamos, vem Espírito de Deus. E Ele está dizendo: eu já estou aqui um tempão. Vem Espírito de Deus e me unge. Ele disse: encha de mim, porque eu estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Hoje você pode olhar aqui na igreja e achar que é só mais uma sarça pegando fogo. Ou você pode olhar e dizer: há uma sarça diferente, há uma unção diferente. Aleluia, Deus. Sabe, uma unção que mudou a história de Moisés. 40 anos tinha tudo, 40 anos perdeu tudo, e 40 anos agora é uma nova história. Não viva no passado, e não importa quem você é hoje. O que importa é que o Espírito Santo vai mudar a tua história, mudar a tua vida, transformar você numa nova pessoa. Fica de pé no teu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sair daqui desse culto hoje com a sandália nos seus pés. Glória a Deus. Sandália do orgulho, sandália da vergonha, vergonha de orar. Você pode estar aqui vendo a sarça arder e pensando lá na sua casa, pensando em ir embora. Você pode estar vendo uma sarça aqui, você tem uma sarça pegando fogo, mas quando a sarça pega, ou você pode olhar hoje e dizer: estou tirando a sandália. Glória a Deus. Estou tirando o orgulho, estou tirando a Amém, soberba, Deus. estou Aleluia. tirando a incredulidade, Glória ao teu nome, estou Jesus. tirando a vergonha de orar, Pai querido, estou Pai tirando amado. o medo, estou tirando a insegurança, estou tirando a Glória, frieza glória, glória ao teu espiritual, nome, Deus. estou tirando a morridão. Aleluia, Pai.
Glória.